Você já imaginou um banco que pode decepar o seu dedo? Ou um carro que pode pegar fogo simplesmente porque você virou o volante? Pois é, isso realmente aconteceu no Brasil. E hoje você vai conhecer, ou relembrar, as 5 falhas de projeto mais inacreditáveis que marcaram a história dos carros no país. Fala pessoal, eu sou o Renato e você está no canal Meu Carro Irado. Seja muito bem-vindo. Por aqui, falamos sobre carros com uma visão realista, sem romantizar defeitos e sem esconder os problemas. E hoje o assunto é curioso, mas real. Porque nem sempre o problema de um carro é o dono. Às vezes, aliás, muitas vezes, o problema já nasce no projeto. E alguns desses erros são tão absurdos que acabaram virando casos históricos no mercado brasileiro. Mas antes da gente começar esse vídeo, deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Hoje em dia, você se sente protegido quando sai com seu carro nas ruas? Ou deixa ele estacionado em algum lugar? A gente sabe muito bem que o trânsito brasileiro está cada vez mais complicado. Acidentes, roubos e imprevistos acontecem quando a gente menos espera. E na maioria das vezes, não por culpa nossa que estamos ao volante, mas por culpa dos outros. E infelizmente não dá para contar com a sorte. Por isso, o seguro para o seu carro ou sua moto se tornou indispensável atualmente. Concorda comigo? Pensando nisso, o canal Meu Carro Irado fechou uma parceria com a Pioneer, que é uma das maiores corretoras de seguro do Brasil. Eu mesmo sou cliente da Pioneer há mais de 5 anos, por isso super recomendo com toda a segurança. Quem usar o cupom que está na descrição desse vídeo ganha na hora cotação totalmente gratuita e 23% de desconto na contratação de qualquer seguro do Brasil. Ou seja, você clica lá no link, faz sua cotação totalmente de graça e já vê na hora quanto você pode economizar ganhando esse super desconto de 23%. Então acabou a desculpa de que você tá duro e não pode pagar o seguro. Vale muito a pena conferir, porque o seguro hoje deixou de ser luxo faz tempo e virou proteção básica para quem não quer ter dor de cabeça. O link está na descrição do vídeo. Confere lá depois de assistir esse vídeo, porque tem um time inteiro de especialistas esperando por você. E vambora pro vídeo! Ao longo da história do mercado automotivo brasileiro, alguns carros ficaram famosos por um motivo bem estranho. Não foi pelo desempenho e nem pelo design, mas por falhas de projeto inacreditáveis, cara. E o primeiro da lista é um carro que muita gente talvez nem se lembre. Estou falando do EFA M100 e o caso do cinto fora da lei. O EFA M100 teve uma passagem meteórica pelo Brasil, com um preço baixo e promessa de mobilidade urbana, mas com um acabamento questionável e design controverso, ainda teve um problema simples e básico que virou um problemão: a segurança. As unidades desse modelo chegaram no país com cintos traseiros que não seguiam as normas brasileiras. Em vez do cinto de 3 pontos obrigatório, o carro vinha com um cinto diagonal simples, ou seja, não atendia às exigências de segurança. A justificativa da marca foi um erro de produção na China, e um recal gigantesco foi feito, mas o dano à reputação já estava feito, e o carro praticamente sumiu do mercado brasileiro. Aliás, antes de continuar, se você gosta de conteúdo automotivo sem enrolação e cheio de curiosidades do mundo dos carros, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí. E o nosso próximo carro é outro chinesinho safadinho, o Chery S18 e o caso do pedal que entortava. Esse caso virou assunto sério na época. O Chery S18 chegou ao Brasil com uma proposta interessante: ser um dos primeiros chineses flex do país. Mas durante testes da imprensa especializada, aconteceu algo inacreditável.
Em uma frenagem de emergência, o pedal de freio simplesmente entortava. É isso mesmo, o pedal literalmente se deformava em uma frenagem brusca. Isso obviamente gerou uma enorme preocupação, e a marca teve que agir rápido com um recal para reforçar o componente. Mas o episódio marcou o modelo, que ficou conhecido como o carro Xing Ling e praticamente sumiu do nosso mercado também. Agora, esse próximo carro aqui você conhece muito bem, Volkswagen Fox, e o caso do banco Guilhotina. Esse talvez seja um dos casos mais conhecidos da história automotiva brasileira. Nos primeiros anos do Fox, assim que foi lançado, o sistema para rebater os bancos traseiros tinha um mecanismo extremamente mal projetado. Para liberar o banco, o dono precisava puxar uma pequena alavanca, em um espaço que só cabia um dedo. O problema é que ao liberar o banco, ele fechava com força, e o espaço onde o dedo era colocado ficava exatamente no ponto de fechamento, e como resultado, alguns usuários tiveram ferimentos graves nas pontas dos dedos, e em casos mais graves ainda, tiveram essa pontinha do dedo arrancada fora. Você imagina isso? Você tá maluco, hein? O caso obviamente ganhou uma enorme repercussão e virou um dos maiores recaus da história da Volkswagen, sem contar os inúmeros processos que eles levaram por conta disso. Você lembrava desse caso? Se você conhece alguém que teve Fox dessa época, já manda esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que ele vai lembrar desse caso histórico e deprimente. Fiat Tipo, o carro que pegava fogo na curva. Nos anos 90, o Fiat Tipo foi um enorme sucesso no Brasil. Design moderno, bom espaço interno e um preço competitivo, mas escondia um erro técnico perigoso. A mangueira de direção hidráulica passava muito próxima do coletor de escape. E quando o volante era esterçado até o final, a pressão no sistema aumentava consideravelmente. E em alguns casos, na verdade na maioria deles, a mangueira estourava e o fluido da direção hidráulica vazava no coletor quente, e isso iniciava um incêndio no carro. O episódio marcou a história do modelo por aqui, que na época foi muito zoado de tipo incendiário, tipo que pegava fogo, tipo você vai se queimar, e etc. O nosso próximo carro é bem conhecido e ainda está nas ruas até hoje, Renault Kwid, e o caso da direção no colo. O último caso da lista é mais recente. O Renault Kwid chegou ao Brasil com a proposta de ser o carro mais econômico e barato do país. Mas logo no início da sua carreira por aqui, surgiram relatos preocupantes. Quem lembra disso já comenta aí. Sim, eu lembro desse caso. Ou não, estou espantado de saber isso. Uma falha em uma peça metálica podia fazer com que a coluna de direção se soltasse, e em casos extremos, o volante literalmente caía no colo do motorista. Mas calma, o problema foi resolvido rapidamente pela Renault, que fez um recal gigantesco nos modelos que já estavam vendidos e corrigiu o problema na linha de produção para os modelos que rodam hoje em dia. Então é por isso que eu ainda recomendo esse carro, como já fiz em outros vídeos. Hoje em dia ele é um carro seguro e é sim um bom custo-benefício, mas o início dele por aqui foi bem conturbado, e é exatamente por isso que eu também fiz um vídeo falando sobre comprar carros no lançamento. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele na tela final para você conferir depois. O que eu tenho para te contar nesse vídeo vai te surpreender. Você vai ficar sabendo por que não se deve comprar um carro assim que ele é lançado. Agora eu quero saber, você já conhecia essas falhas históricas? Ou ficou sabendo disso agora? Lembra de algum outro caso bizarro que aconteceu aqui no Brasil? Comenta aí, quem sabe eu não trago um vídeo com o seu comentário. Esse tipo de história sempre rende boas discussões.
Esses casos mostram uma coisa muito importante. Mesmo grandes fabricantes podem cometer erros de engenharia graves, e quando isso acontece, o impacto pode marcar um carro para sempre. Felizmente, hoje em dia, os sistemas de controle de qualidade são mais rigorosos, e falhas bizarras têm acontecido cada vez menos. Mas a história automotiva sempre guarda episódios curiosos como esses. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E não se esquece de conferir o link da Pioneer na descrição desse vídeo aqui. Você faz sua cotação totalmente de graça e ainda ganha 23% de desconto se você quiser contratar qualquer seguradora do Brasil. Vale muito a pena conferir, porque no trânsito de hoje não dá para contar só com a sorte. Galera, muitíssimo obrigado por ficar até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!